Boa noite, irmãos. Começando mais uma Quinta com Deus. Que bom estar com você e poder realizar esse momento de estudo, de reflexão e juntos a gente poder aprender as coisas boas que a palavra do Senhor nos ensina. Hoje à noite eu quero fazer um estudo com você sobre realizações. Tem muitos, de todos os reis da Bíblia, tem um que sempre me chamou a atenção. Eu já fiz vários estudos, só que eu contei aqui, já foram 3. Com esse vai ser 4 vezes que eu estudo a vida desse rei, o rei Uzias, que é o rei da visão de Isaías, né? Quando Uzias morreu, aí fala, né, de Isaías tendo aquela visão maravilhosa, relatado lá em Isaías capítulo 6. Muito bem, o rei Uzias é para mim uma história gigantesca de muitos ensinos. E hoje eu queria pegar fazendo aqui, né, uma análise da vida de Uzias no que tange a palavra realizações. De todos os reis que eu já estudei, o que mais teve realizações em Israel foi o rei Uzias. E de fato, a gente tem muita coisa que aprender com esse rei. Mas antes de tudo, vamos estar orando e que bom que você está aí comigo, né? Podendo aproveitar essa transmissão, essa quinta com Deus, que Deus possa abençoar todos vocês e nós vamos orar nesse instante. Em seguida, a gente cantar uma canção e logo já engatilhar o nosso estudo dessa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti eu quero colocar a vida de todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Seja uma bênção a nossa Quinta com Deus na vida de todos da primeira igreja, de todos os amigos e irmãos que acessam essa plataforma para poder juntos estudarmos as coisas do Senhor. Hoje nós vamos estudar o rei Uzias e a sua trajetória no que tange às realizações, aprendendo lições e limites que nós precisamos ter nessa visão de empreender, Senhor, de realizar. Eu peço a tua direção, tua graça, tua força, para que possamos aqui sermos abençoados. Que o Senhor fale com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção com o nosso ministro, e em seguida a gente poder entrar no nosso estudo nessa noite, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Você já pode deixar aberto aí, que nós logo estaremos fazendo essa reflexão. Mas vamos cantar essa música, Nosso Deus. Que a mesma luz que nos iluminou um dia resplandeça aí cada vez mais e mais em nós, nas nossas casas, transborde aí com muito fervor, e que o maior milagre que chegue até nós, as nossas casas, as nossas famílias, seja o milagre da salvação. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Cante isso comigo onde você estiver. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura,
grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, mais uma vez, se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, porque Ele está conosco. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar sempre. Amém? Muito bem, gente. Eu quero começar um estudo hoje e finalizar também hoje, né, na vida do rei Uzias. Nós vivemos um tempo onde a palavra que mais se ouve é empreender, né? Ou seja, realizações. Essa é a palavra. As pessoas querem realizar, né? E a gente já chegou no nível de pensar que realizações não é privilégio de alguns, não, né? As realizações estão acessíveis a todos que desejam e que perseguem essas realizações. As realizações, na verdade, têm a ver com sonhos, têm a ver com projeções, têm a ver com planos, né? E isso se produz através da automotivação. Não existe motivação pessoal. O que existe é automotivação. Somente você pode se motivar. E as realizações somente surgirão com atitudes, né? Com intenção mesmo, né? Com vontade, não como uma fantasia, né? Não como uma coisa distante, mas de fato você precisa saber que realizações é tornar real ou afetivo um sonho, um projeto. É colocar em ação ou em prática estratégias para se conquistar um determinado objetivo. E fazer existir isso depende de atitude, de ação, de vontade. E, de fato, as realizações são expressões de prosperidade, né? Realização é obter sucesso nos empreendimentos da vida. E por que as realizações são importantes? Elas são importantes porque uma pessoa sem realizações na sua vida tenderá a ser uma pessoa frustrada, né? Sem realizações, o indivíduo não deixa marca na sua vida, um legado talvez. Então, todos desejam ser reconhecidos. E as realizações é que viabilizam esse reconhecimento. Então, olhando a perspectiva, né, do que as realizações trazem na vida, elas fazem com que os indivíduos percebam o seu valor. Isso é muito importante. Eu tenho notado como que as pessoas precisam sentir esse valor de si mesmo. Elevam a autoestima,
elas fazem você ver o quanto vale, né? Então, as realizações faz isso, né? Por exemplo, uma nota de 100, uma nota de R$ 2, né? A única diferença é o valor expresso, o resto é igual, né? Mas isso faz valer o quanto você vale, né? Eles elegem o indivíduo como referencial, isso é importante, né? A gente ser visto, notado de alguma forma dentro de um quadro de positividade na nossa vida, a gente precisa disso. Amplia, nós temos potenciais e esse potencial precisa ser ampliado, né? E, de fato, as realizações são um instrumento para exercitar principalmente a humildade. As pessoas acham que realizações é um processo de soberba, mas esse é o problema. Mas não deveria ser. As realizações deveriam nos tornar mais humildes. E tem um fato muito importante. Dentro daquilo que nós, como cristãos, temos na visão das realizações, as realizações devem glorificar o nome do Senhor Jesus. Lá em Mateus 5, 14 a 16 fala: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Grifando essa parte aqui é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, vamos falar sobre realizações hoje. Vamos aprender que lições nós podemos ter sobre isso e quais são os limites. E nós elegemos a história de Uzias para a gente poder aprender sobre isso. Espero que você goste desse estudo. É uma coisa que me chama muita atenção na vida do rei Uzias e vamos estudar juntos para que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos entender que é possível realizar, que é possível pôr em prática sonhos e planos que temos, empreender, com certeza, com a visão de Deus. Então eu vou para a área de slides aqui, para a nossa cena de slides, e que você me acompanhe aqui nesse estudo. Pode abrir. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, nós vamos fazer uma análise da história do rei Uzias. Que Deus nos abençoe grandemente. Muito bem, já estamos aqui na nossa cena de slides e eu quero que você acompanhe esse estudo. Tá bom? Bom, já fiz essa introdução toda, você já entendeu onde a gente quer chegar, então vamos olhar para esse texto. Para mim não ler o texto todo, assim, vamos caminhar no texto, tá bom? Na medida que eu vou mostrando os versículos, os pontos chaves, e nós vamos caminhando junto na análise do rei Uzias, tá bom? Então vamos lá, vamos mudar aqui o slide e você caminhar. A grande questão, né? Vamos começar com uma pergunta, que na verdade é o nosso primeiro ponto. Com que idade a gente pode começar a ter realizações? Bom, eu acho que isso é uma questão, né? Que cada um, na sua vontade, seu desejo, pode começar a empreender e começar a realizar desde o momento que se tem essa vontade. No caso do rei Uzias, nós vamos aprender que ele começou a ter essas grandes realizações a partir da sua idade que ele começou a reinar. Olha só o texto. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Está no versículo 3 aí do nosso capítulo, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Então você percebe, né? Ele começou a reinar com 16 anos, né? E com essa idade começou a fazer algo, reinar e trazer realmente grandes realizações. E reinou 55 anos em Jerusalém. Foi um dos reinos mais longos. Não foi o mais longo, mas foi um dos mais longos de Israel, né? E uma coisa que me chama a atenção
né, na expressão bíblica aqui, no versículo 3, a sua origem era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. É muito importante a gente nunca esquecer a nossa origem, né? Da onde nós viemos, qual a nossa história, né? Isso nos traz sentido para a nossa identidade. E essa identidade vai se mostrar o tempo todo nas nossas realizações. Na verdade, a conquista das coisas depende de resiliência, né? Depende de vontade de conquistar e de superar obstáculos. E uma das coisas que faz a gente superar obstáculos é a nossa história familiar. De onde a gente veio? O que a nossa família passou? Quais foram as situações que marcaram a nossa vida? Isso tudo determina esse quociente de resiliência na nossa vida. E isso é marcante na história de Uzias aqui, na expressão do texto bíblico, tá certo? Mas vamos para o segundo ponto. Princípios fundamentais para quem deseja realizações. Aqui nos versículos 4 a 5, já no início do texto da história de Uzias, olha o que marca aqui a história de Uzias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, o profeta Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Gente, faça o que é reto aos olhos do Senhor. Esse é o primeiro princípio fundamental para quem deseja realizações na sua vida. Aplique-se a buscar a Deus. Priorize com certeza mais a comunhão com Deus, né? Estabeleça pessoas de autoridade na sua vida numa escala Deus, líderes, pastores, né? Pais. Elenque essas pessoas de autoridade na sua vida e colocando-as acima de você, honre-as para que também isso resulte num caminhar de prestação de contas, de estar realmente colocando a sua vida debaixo da obediência. Um dos princípios fundamentais para nossas realizações chama-se obediência. Então, quando você busca Deus, colocando Ele diante dele os seus projetos, Ele te faz prosperar e as realizações acontecem. Sem essa prestação de contas, sem essa humildade, sem essa dependência, as realizações vão ficar num campo muito do eu e não no campo de realizar para o outro, né? Então, é necessário a gente ter essa mesma pegada aqui de Uzias, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo fizeras Amazias seu pai. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, olha a visão, o profeta aqui na linha de autoridade da vida dele, né? De pessoas de autoridade, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Princípios fundamentais para quem deseja realizações. Aqui começa para você entender o empreendimento, a visão, as realizações no reinado de Uzias. Mas vamos para o próximo. Uzias, para obter realizações, ele precisou ter atitudes. Como eu disse na minha introdução, empreender é ter atitude. E aí o texto fala, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabené e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Uzias saiu e foi guerrear, gente. Você precisa ir para a luta, para realizar os seus projetos. Eles não vão cair de mão beijada nas suas mãos. Uzias quebrou os muros. Muros são obstáculos. E precisamos derrubar os muros que separam as nossas conquistas.
Você vê que são atitudes de guerra, de luta, né? De quebrar muitas vezes até dentro da nossa história os fatores limitantes da nossa vida. Mas de fato, essas são as atitudes daqueles que querem realizar. Uzias edificou cidades, né? Tem que ter vontade para edificar no sentido físico, mas também edificar pessoas, né? Mostrando realmente de forma clara, né, aquilo que sai do papel e se torna realidade. Empreender, né? Ter a vocação para a edificação, mostrar suas realizações, mostrar o que você pretende realizar. E o que aconteceu? Toda essa atitude de Uzias, Deus o ajudou. Olha só como diz o texto. O texto deixa claro, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Gente, Deus é de fato aquele que vai ser sempre o nosso parceiro. Nós temos que depender dele, confiar, né? Ter essa intimidade de comunhão com o Senhor para obter essas realizações. Deus é aquele que nos mostra, né? Mas as atitudes são nossas. Que Deus possa abençoar, né? Você, de repente, você tem planos, projetos, e para se ter realizações, tem que lutar. Seja o que for, né? Quando nós estamos casados, às vezes a gente pensa assim: ah, eu quero ter um filho, né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter isso. Bom, são realizações. E nós precisamos ter em mente que para obter essas realizações nós precisamos ter atitudes. E aí a gente fica se comparando com outras pessoas. Não é momento de fazer comparações, é momento de fazer constatações, né? Vamos constatar, né? Vamos fazer contrastes, né? E não comparações, para que a gente possa entender a nossa história, os nossos princípios, o que nós temos de recurso e, a partir disso, avançar. Eu espero que você seja uma pessoa que realize, mas saiba que realizações é uma atitude. Muito bem. Diante disso, na história de Uzias, as primeiras atitudes de Uzias lhe renderam resultados. E o texto diz: e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Olha que palavra, né? Olha que está no texto bíblico sobre a vida de Uzias. Como que você pode querer ser presenteado, ou seja, obter vantagem, se não tem realização alguma, né? Olha aqui uma pergunta em cima disso aqui, né? Os presentes ou as vantagens são reconhecimento dos nossos méritos, e os méritos advêm das realizações. A fama de Uzias se espalhou, a fama é o resultado natural das realizações. Todo empreendedor, todo aquele que empreende, quer que aquilo que ele está desenvolvendo seja conhecido, não é? Esse é o propósito. Então, as primeiras atitudes lhe renderam resultados. Mas aí vem a pergunta: quão forte, né, Uzias se tornou? Então, as realizações vão mostrar, né, o quão forte você se tornou nesse processo. Nos versículos 9 a 10, eu não projetei aqui, mas a gente pode pôr aqui em seguida. Uzias era um homem de visão, né? De visão e de estratégias. Vamos mostrar aqui no slide, melhor. Era um homem de visão, então pôde criar estratégias para manter e ampliar o seu patrimônio. Ele pôde ver isso, porque as realizações revelaram o quão forte ele se tornou. Então o texto diz: também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas.
lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Interessante, né? Então, as primeiras atitudes de Uzias lhe renderam resultados. E isso foi revelando o quão forte ele se tornou. E por ser um homem de visão, ele pôde criar essas estratégias para manter e ampliar esse seu patrimônio. Ele edificou torres. O que são torres? São lugares onde se tem uma grande visão. Você precisa desenvolver expectativas, usar as habilidades e ter atitudes para ampliar sua visão. Você precisa ocupar um espaço onde pode enxergar melhor. As torres faziam com que as pessoas tinham uma visão melhor do campo, dos muros, né? Torres eram torres de vigilância, de vigia, de observação. Essa é a visão que todos nós devemos ter para ter uma visão maior. Seria a supervisão, né? Olha o nome, supervisão. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele subiu numa árvore porque ele era baixinho em relação às pessoas. Então ele teve a estratégia de subir numa árvore para ter uma visão maior e melhor de quem? De Jesus. Então as torres, nós temos que, como diz, né, criar essa supervisão. Você não tem que se conformar com o ditado: em terra de cego, quem tem olho é rei. Você precisa ser rei, ou seja, ter o domínio de algo em terra onde todos enxergam. Então ele criou torres. Ele fortificou os ângulos dos muros. O que são isso? São os lugares das junções das muralhas. Então você precisa estar preparado para as novas etapas da sua vida, sem deixar ruir as estruturas que já existem. No caso nosso, são estruturas psíquicas, emocionais, físicas e espirituais. Nós temos que só preparar melhor, ajustar melhor esses ângulos na nossa vida. Você precisa estar preparado para novos desafios, né? Porque todo empreendimento gera novas emoções, novas frustrações, novas lições. É o desafio de carregar novas situações, talvez às vezes marcantes na nossa vida. Então ele edificou os ângulos dos muros, preparando esses muros para os novos desafios que viriam. Também ele edificou torres no deserto, ou seja, ele marcou o território onde não tinha nada. Estabeleceu um marco para enxergar o mais longe possível. Então, ele edificou torres no deserto. Por quê? Porque nós temos que sair da zona de conforto, fincar estacas para se apropriar de novos territórios, construir onde não tem nada, usar o nada como desafio para construir algo, usar esse novo território para enxergar mais longe. Por que será que ele construiu e edificou torres no deserto? As pessoas acham, às vezes, olham para determinado lugar, aqui não vai dar nada. Mas as pessoas de visão falam, não pode dar nada agora, mas daqui um bom tempo esse lugar vai prosperar. São as pessoas que fazem, né, com a sua visão, né, nas estratégias de manter e ampliar o seu patrimônio, uma visão de empreender, de realizar, ele enxerga coisas aonde não tem nada. Ele cavou muitos poços. Naquela época a água era muito necessária. E ele sabia que podia se estabelecer até no deserto se tivesse água, né? Por isso cavou muitos poços. Nem sempre você vai encontrar água disponível para regar os seus sonhos e alimentar suas realizações. Por isso você precisa ter disposição e ânimo para cavar. Crie sua fonte de águas, crie seu sistema de sustentação, construa fontes de vida para mantê-lo vivo. Leia a palavra de Deus, que é a nossa fonte de alimento. Ore, se for necessário, jejue. Tenha sempre pessoas como mentores na sua vida para também te ajudar, te orientar, orar, aconselhar. Ou seja, ande com gente que ame, né? Ame também empreender, né? Ande com quem anda para frente, para cima. Ande com pessoas que têm uma visão das coisas do alto, né? Faça amizades, relacionamentos, como diz na palavra network, relacionamentos. Isso tudo
é a visão de empreender, de realizar. Isso nós podemos ver aqui no reinado de Uzias. Mas além disso, Uzias organizou um grande exército com homens hábeis, ágeis, que saíam à guerra em tropas para ajudar o rei contra os inimigos. Vamos olhar aqui o texto, os versículos 11 a 13. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões, valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Uma coisa é certa, gente, ninguém vence sozinho. Ninguém que anda só conquista realizações. Quem anda só sempre será uma presa fácil, ou seja, será facilmente vencido. Então, um exército era o que Uzias tinha, um grande exército de homens hábeis. Então, faça muitas amizades e no mínimo você terá alguns amigos. Isso não poupará você de ter inimigos, não, mas são os verdadeiros amigos que o ajudarão contra os teus inimigos. E para ter uma vida de realizações, você precisa saber que não vai ter moleza, não vai ser fácil, né? Sempre teremos obstáculos, pessoas se levantarão, circunstâncias serão adversas, né? Podemos sim colocar no nosso plano que teremos adversidades. Por isso nós precisamos de ajuda, né? Se você não constrói amizades, com quem você vai contar no dia das adversidades? Deus sabe que todos nós precisamos de amigos, amigos de verdade. Não é amigos da onça, não. Amigos de verdade, né? Coloque para fora da sua vida os que não servem para andar com você. É difícil falar isso, mas é verdade, né? Na própria obra do Senhor, o Senhor Jesus disse que o joio cresce junto com o trigo. Mas é ele que vai separar um dia. Mas ele já nos disse que no meio do trigo nasce o joio. E há ovelhas e há bodes. As promessas do Senhor são para as ovelhas, não são para os bodes. Então, Deus quer mandar para dentro da sua vida gente boa, pessoas segundo o seu coração, pessoas que são amigos de Deus, são pessoas excelentes para serem também nossos amigos, que amam o Senhor, que temem o Senhor, que consideram a palavra de Deus. São pessoas imperfeitas, mas são pessoas que têm um coração e temor em Deus. São pessoas que choram quando choramos. São pessoas que se alegram quando nos alegramos. É dessa dimensão que eu estou falando, desse exército de pessoas, pessoas que você pode contar, que elas estão orando por você. São seus intercessores, são pessoas que estão com você. Você precisa de gente boa para ajudar nas suas realizações. Amém? Mas aí, Uzias também, olha só que interessante, ele municiou seu exército. Ele tinha um exército, mas também municiou o seu exército, deu armas, né? O texto fala, e preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Olha só que interessante. Que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudada até que se tornou forte. Então, de que adianta você ter um exército de amigos desarmados, né? Você tem que municiar o seu exército de informações, né? Eles precisam saber os seus desafios. Na igreja, eu estou fazendo um grande investimento, pelo menos eu entendo que os líderes estão entendendo, né?
A gente está fazendo, já fizemos o primeiro retiro de líderes, já vamos fazer o segundo retiro de líderes, que vai ser agora dia 16, no feriado. Um segundo encontro. Eu estou municiando os líderes com armas, né? Municiando com informações, com conhecimento, despertando, motivando, trabalhando o coração dos líderes, dando ferramentas, ampliando a visão. Nós vamos agora, nesse segundo retiro, eu vou fazer uma avaliação de perfil de liderança, né? Então, tudo isso é muito importante para nós temos que municiar, né, o nosso exército e nossos amigos, pessoas, companheiros, parceiros, pessoas que estão conosco, né, preparando-lhes, né? Eles não podem te ajudar se você não pede ajuda. Você não pode te socorrer se você não pede socorro, né? Como poderão lhe ajudar quando você só pede ajuda quando o defunto já aparece, ou seja, o problema já está lá, né? Já está falecendo há muito tempo. Nós temos que prevenir. É melhor prevenir do que remediar, né? Então, tudo isso é municiar o nosso exército de pessoas. Se você quer ter uma vida de realizações, mantenha seus amigos informados sobre seus sonhos, projetos e atitudes. Gente, nosso primeiro exército, sabe quem é? A nossa família, a nossa casa. A nossa igreja é também o nosso exército, né? Nossos amigos são os nossos exércitos. E nós temos que estar contando com eles. Uzias, depois de se tornar forte, aí que entra uma questão aqui, né? Que nós vamos para o segundo passo aqui na trajetória de Uzias. Mas vamos terminar aqui. Ele foi ajudado, ele municiou, ele teve um grande exército. Mas aqui fala, maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aqui é a deixa para o próximo, né, da nossa análise da vida dele. Então, Uzias, depois de se tornar forte, esse é o problema, ele perdeu a humildade. Deixou que a soberba tomasse conta da sua alma e se corrompeu. Uzias colocou-se acima da autoridade espiritual e não soube respeitar o limite estabelecido por Deus. Irmãos e amigos, vocês estão me ouvindo? Até aquele momento ali, nós podemos ver um Uzias humilde, conseguindo, conquistando, realizando, mas até que se tornou forte. Ou seja, quando seu coração se ensoberbeceu. Olha o que diz o texto. Vamos ler? Versículos 16 a 18 de 2 de Crônicas 26. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Olha o que aconteceu, gente. Infelizmente. Por isso que quando eu introduzi o estudo aqui, eu falei que as realizações têm que nos manter humildes e não soberbos. O problema de Uzias foi aqui. Se para trás são lições, aqui são lições de limite, né? Onde está o limite das nossas realizações? O limite está quando a gente tem que respeitar até onde a gente pode ir. Então, por mais realizações que você possa obter, sempre haverá um limite a ser respeitado. Você nunca poderá fazer tudo. É aí que grandes realizadores se perdem e caem. Você precisa ver o abismo que precede a sua queda quando você não reconhece os seus limites ou limites estabelecidos por aqueles que têm autoridade na sua vida. No caso aqui é Deus. Deus estabeleceu esse limite. Ele não podia oficiar no templo. Isso era papel de Azarias e os sacerdotes.
os descendentes dos filhos de Arão. Não tinha a ver com os reis. Não era da sucessão do trono de Davi que tinha esse privilégio. Esse era o limite, né? Então, muitos caem nessa hora, né? Porque não compete fazer aquilo e fazem. É aqui que muitos empreendimentos caem. É aqui que as realizações de uma vida inteira acabam. Porque limites existem em tudo. E se existe um limite, esse limite precisa ser respeitado, né? Então, aqui está deixando bem claro, a ti, Osias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Questão de competência, limite. Até aqui, né? Até aqui você pode, daqui para frente não. Então pensemos sobre isso em muitas coisas na nossa vida, né? Para que possamos ter grandes realizações e realizações que perdurem, respeitando os limites que temos. No casamento, nós temos grandes realizações no casamento, mas também temos nossos limites. Na vida temos isso. Nos nossos relacionamentos com os filhos, temos grandes realizações com os filhos, mas também temos nossos limites. Limites dos pais, limite dos filhos, limites na igreja, né? Muito bem. É bem pensar, irmãos, que a autoridade do rei Uzias era reconhecida. As autoridades que ele nomeou também eram reconhecidas. Porém, a soberba e o seu coração corrompido o tornou cego. E ele não reconheceu nem se submeteu à autoridade espiritual estabelecida por Deus para aquela nação e sobre a sua própria vida. E olha o que diz o texto. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Zarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e ele que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Então está aí nos versículos 19 a 21. Então Uzias, irmão, se indignou contra os sacerdotes. Olhe bem o motivo da sua ruína. Ele se indignou-se contra os sacerdotes. Até hoje, esse é o grande motivo da queda de muitas pessoas e de ministérios também. Muitos crentes e de muitos outros chamados à liderança, quando decide estabelecer a autoridade que lhes foi concedida acima da autoridade conferida por Deus. Toda autoridade precisa saber o seu próprio, né, para o seu próprio bem, que Deus não dá a ninguém autoridade absoluta. Isso a gente tem que entender, né? Nós temos que entender nossos limites, mas isso não implica em abusar daquilo que Deus nos conferiu. Temos que respeitar as autoridades dadas por Deus, para que sejamos bem-sucedidos na nossa vida. O sumo sacerdote Zarias e todos os sacerdotes olharam para Uzias, né? O texto diz, então, cuide-se para não atrair os olhares que o lance para fora do meio em que você é um realizador. É uma bênção, é respeitado e é reconhecido como um homem de Deus. Mas saiba, é importante se cuidar, né? Temos que cuidar. Não atrai um olhar de condenação, as consequências são desastrosas. É mais fácil do que você imagina deixar de, né, deixar de ser rei para ser um leproso. A distância entre o céu e o inferno é tão pequena que é quase impossível calcular. A queda é tão rápida que quase chega a ser imperceptível.
Lúcifer pode dizer mais sobre isso, né? Porque quando a ficha cai, já aconteceu. A lepra é a doença da deterioração, do isolamento, do abandono, da repulsa, do rompimento, da separação. Uzias morou numa casa separada até sua morte, excluído da casa do Senhor. Então, todo realizador corre o risco de despencar do pódio das suas realizações quando quebra o princípio divino de não se submeter à autoridade e de indignar-se contra a autoridade estabelecida por Deus. Deus chamou Uzias para reinar e Uzias decidiu arruinar-se. Gente, o grande segredo para grandes realizações é o teu olhar. O teu olhar está focado nos princípios divinos, mas você não pode perder o Senhor de vista, para que as realizações não distorçam o seu modo de ver. Deus nos chamou, sim, irmãos, para ter êxito, conquistas, realizações, mas nunca esqueçamos que é Ele que nos dá tudo isso. Não é a força do nosso braço, é Ele que nos faz, nos dá coragem, nos dá força, nos dá recurso. Tudo vem da boa mão do Senhor. Não vamos cair na armadilha do orgulho, da soberba. Foi isso que aconteceu com Uzias, né? A gente precisa entender nossos limites. Nós não vamos conquistar tudo, nós não vamos realizar tudo. Mas se o que Deus nos permitir de realizar, façamos com excelência, façamos com alegria e dediquemos tudo que o Senhor tem nos dado nas mãos do Senhor. A primeira realização de um homem e de uma mulher é o seu casamento, é a sua família, são os seus filhos, né? São realizações. Mas e na vida de um solteiro? Qual que é a sua maior realização? É entender que a sua vida também, o maior sucesso dela vem de Deus. Então não importa, né? Quais são as realizações que Deus tem colocado nas nossas mãos? O que Deus quer que a gente conquiste? Mas a gente entenda que seja da boa mão do Senhor que venha todas essas realizações. Conquiste sim. Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos, né? Martin Luther King disse: mesmo as noites totalmente sem estrelas pode anunciar a aurora de uma grande realização. Johann Goethe fala: o autêntico, o verdadeiro grande talento descobre suas maiores alegrias na realização. O sonho é o primeiro passo da realização de um projeto. Amar é querer a plena realização do seu ser querido, né? Do outro. Sou a vida e faço os meus dias a realização de uma vida, conforme Bruno Calil Fonseca. E a gente caminha com muitas realizações. Quais são os seus planos? Quais são os seus desejos? O que Deus tem colocado no seu coração? Dependa dele, confia nele, espere nele e Deus, com certeza, vai mostrar. No reino de Deus, irmãos, nós precisamos empreender. Todos nós somos chamados e convocados e vocacionados por Deus para realizar grandes empreendimentos no reino de Deus. E o reino de Deus é feito por homens e mulheres que têm fé, que têm coragem, que têm visão, que realiza a obra do Senhor. Lembre-se desse ano, né? Nosso tema, que o trabalho na obra do Senhor não é vão. Que Deus abençoe. Que Uzias possa ter ensinado você quais são as lições que aprendemos com ele e também o limite que precisamos ter na nossa trajetória de realizações. Que Deus nos abençoe grandemente no Senhor. Amém? Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus, reconhecendo esse poder, né? Esse poder de ver toda sorte de bênçãos, né?
toda sorte de bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós cremos, né, que essa sorte de bênçãos existe e que Deus derrama toda essa sorte de bênçãos. O Senhor nos abençoe por onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Declare-se comigo onde você estiver. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. O Senhor abençoe todos os seus caminhos por onde você estiver. Que a bênção dele sempre esteja sobre você, sobre nós, em nome de Jesus. Muito bem, toda sorte de bênçãos do Senhor seja sobre nós. E que possamos realizar, ter grandes realizações, buscando sempre isso na vontade do Senhor. Ele sabe, Ele quer nos usar, Ele quer nos capacitar, que possamos realmente ter nessa visão de Uzias os planos do Senhor na nossa vida. De vez em quando a gente precisa pensar a respeito disso e que esse estudo possa ter ajudado você a ampliar a sua visão, para que você possa empreender, realizar, conquistar. Lógico,
tem seus limites. Nós sabemos de onde é a nossa fonte de tudo isso. É Deus, a sua palavra, é Jesus, é o Senhor que nos ensinou preceitos tão importantes na nossa vida, que é importante a gente ter. É o que o Sermão da Montanha, Jesus mostrou tantas coisas ali para que a gente possa realmente ter a visão do reino dele e da vontade dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por entender mais ainda que na tua palavra tem lições, tem limites, tem realmente o propósito de nos mostrar o quanto é importante estar com o coração em ti, onde o Senhor é a nossa fonte, tudo que temos, tudo que somos vem de ti, e que a boa mão do Senhor esteja nos conduzindo a, sim, entender que as realizações devem acontecer e que a gente tem que ter atitude, tem que ter fé, tem que ter visão, estratégia, tem que ter o coração imbuído, fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Acima de tudo, também entender aonde estão os nossos limites, para que a gente não avance além daquilo que não nos compete. Esteja, Pai, nos dando também essa visão de autoridade, das pessoas de autoridade na nossa vida, porque só assim seremos bem-sucedidos no Senhor. Oro por todos que estão aqui comigo, acompanhando essa Quinta com Deus, que todos possam ser abençoados e enriquecidos com a boa palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração, um Abacuque bem forte mesmo, e que Deus te abençoe, grandemente no Senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços